Boa noite, quem tá Boa chegando noite, também, meu Wagner. amigo. Como você tá? Tudo tranquilo e por aí? Eu tô tentando seguir, né? Acho que a gente tá tendo que viver esse novo tempo, se reinventar, né? Então, a gente tá seguindo, né, meu amigo? Você tá bem? Exato. Muitos casos, né, por aí. Sim, tranquilo. Aqui em Manaus está bem difícil a situação. Tá em colapso o lockdown, né? Que é, para quem não sabe qual é Uhum. o termo, é tipo manter as pessoas em casa, tipo, obrigatoriamente. Ainda não foi determinado por aqui, mesmo sendo o estado que tem mais casos e mais dificuldades. Então tem sido bem difícil por aqui também. As mortes são muitas todos os dias, tá bem complicado. Então aqui em Manaus é tipo meio que obrigatório a gente estar em casa. Tem que estar em casa. Quem puder, claro. Imagino, imagino. Então, Cássio, assim, acho que hoje muito esse tempo é a gente parar para poder fazer um pouquinho é, uma análise reflexiva, né, acerca dessa ansiedade. O Romildinho brincando aqui comigo que a quarentena diminuiu a queda de cabelo. Não, Romildinho, ao contrário, aumentaram, né? Eu percebo que estou vivendo um tempo de muita, inclusive eu, né, fazendo análise, né, vendo o que era que eu pensava para dizer, eu vi, meu Deus, como eu estou ansioso esse tempo, né? Eu queria, assim, a gente Uhum. vai conversando, Cássio, mas queria primeiro perguntar assim, Cássio, o que vencer psicologicamente a ansiedade? Então, nunca é só psicologicamente, né? Primeiro porque nos tempos atuais a gente tem um ambiente que influencia em como você vai vivenciar a sua ansiedade. Então, a ansiedade, de uma maneira geral, ela é formada por contexto social, né? Por contexto ambiental, cultural e o pessoal. Então, assim, é um conjunto de fatores que vai mostrar como que a gente consegue lidar com esse sintoma, que pode ser ou normal ou patológico, né, dependendo do momento. Então a gente tem que ver o contexto inteiro da pessoa, tanto físico, quanto mental, quanto emocional, cultural, e o momento que ela está hoje. Então, assim, são muitos fatores que determinam a vivência da ansiedade. Né? Eu estava pesquisando a origem do termo em latim, sabe? E eu achei muito Uhum. interessante que vem ser anchietas, que vem trazer essa perspectiva de ânsia mesmo e uma ânsia que causa uma perturbação. Eu acho meio comum, às vezes, quando a gente está passando por alguns problemas, por algumas situações de tensão, a gente está ansioso. Né? Por exemplo, Sim. quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer uma apresentação pública, né? Às vezes a gente tem esse processo que eu acredito que seja o comum. Né? E quando Cássio, assim, filosoficamente eu poderia ver, numa perspectiva, tem um teórico bem interessante, que é o Montagnier, que vai falar um pouco sobre, sabe, vai escrever sobre Uhum. ansiedade, mas assim, o objetivo é a gente parar para pensar quando é que a ansiedade ela deixa de ser, do ponto de vista normal, e se torna um problema patológico, vamos dizer assim. Quando é que a gente Então, percebe isso? primeiro, para tranquilizar muita gente, né, a gente tem que ver a adaptação da pessoa no momento que ela está, no momento de adversidade. Então, por exemplo, nos momentos atuais a gente está vendo que é um período adverso. Então, é claro que isso vai influenciar na nossa vivência, o que está ao nosso redor. Então, isso é um fato. Porque para você se diagnosticar ou um episódio de ansiedade realmente patológico ou um transtorno, você precisa de tempo, né? Você precisa de uma frequência maior apresentando o mesmo sintoma, né? No seu período atual, tipo, no seu momento normal. Como a gente está num momento que não é normal, um momento atípico, eu acredito que essas questões de ansiedade elas podem se potencializar ao mesmo tempo que podem se flexibilizar também, porque é um momento atípico, né? Então, assim, você precisa de pelo menos 3 meses para diagnosticar um transtorno. Então, assim, esse período não é o suficiente ainda de quarentena para a gente diagnosticar um transtorno, porque ele precisa da frequência. Ele precisa de pelo menos uns 3, 4 sintomas que se repitam. Então você tem que preencher, são 8 critérios mais ou menos. E você tem que preencher uns 3 ou 4 para conseguir diagnosticar. Entende? Então, assim, um episódio de ansiedade ele pode durar um mês, né? E o diagnóstico é realmente 3 meses. Então, a gente tem esses dois fatores: a repetição de sintomas e o tempo pelo qual a pessoa demonstra os sintomas. Então, é mais ou menos por aí. Minha irmã é psiquiatra, ela entrou aqui na live com a gente, e é interessante porque
quando a gente vê que essa ansiedade, ela vem trazer hoje mesmo, meu Deus, eu tenho que tomar um remédio, porque eu estou me sentindo também nessa dimensão por exemplo, quando a gente está vivendo esse tempo, hoje inventei de comer bastante, né? Olha, eu vou engordar Sim, depois dessa quarentena. Eu acho que já tem algumas roupas que tá bem complicada, porque a gente vai desencadeando, né? E assim, como era que a gente poderia psicologicamente preparar para a gente não tentar ir se esquivando dessas situações? E, por exemplo, eu acho que a gente tem se cobrado muito diante dessa pandemia, diante dessa quarentena, por produção, essa condição de ficar em casa e de ter que produzir muito, né? E assim, a gente produz, tem que produzir, se vê pressionado para produzir e não consegue. exato. Você trouxe dois pontos que eu quero muito tocar, que principalmente essa questão da produtividade, né? Essa produtividade ela já não é muito ideal no momento de normalidade. Porque a gente vive num sistema em que a gente tem que estar gerando e produzindo. E nisso a gente acaba se esquecendo com muita frequência, né? Então, assim, essa produtividade que geralmente já não é tão boa, quando a gente traz ela para o contexto de quarentena, a gente não pode transferir um comportamento que é nosso da normalidade para um período que é atípico. Então, assim, não há como a gente ter uma produtividade igual sem ser afetado pelo ambiente. Então, assim, não tem como a gente ficar produzindo, produzindo. A gente tem que flexibilizar, entendeu? A gente tem que flexibilizar o que a gente faz. E nisso entra o outro tópico, que é ampliar nossos prazeres, ampliar nossas possibilidades. Por exemplo, se eu costumo produzir 4 horas de trabalho, né? Normalmente, durante a quarentena, eu tenho que tentar flexibilizar isso. Eu não posso manter, porque eu estou sendo afetado pelo isolamento, né? Então, assim, eu posso diminuir para 2 horas, eu posso ampliar, por exemplo, para assistir um seriado, um filme, ler um livro de ficção. A comida pode ser uma válvula de escape, que pode ser um pouco aumentada, porque também a gente não pode manter. Como a gente está com dificuldade de fazer exercício físico, sair para musculação e fazer qualquer coisa, a gente pode baixar aplicativo para fazer em casa, né? E também não crisar com todas essas dificuldades de, por exemplo, eu não posso engordar durante esse período, porque senão é mais uma preocupação que você está colocando em cima do momento que já é difícil, né? Então, assim, é realmente flexibilizar. É você realmente sair de um lugar de comparação com a vida que você tinha, porque a vida que a gente tinha não é mais a mesma nesse momento. Então, um momento novo exige novos comportamentos e novas adaptações. Cássio, eu estava parando também, assim, hoje vendo, né? Daqui a pouco comentar um pouquinho sobre uma perspectiva filosófica de uma cadeira pré-socrática, sabe? Que eu acho bem interessante, que eles são bem atuais nessa perspectiva da ansiedade. Algumas pessoas perguntaram se podem fazer perguntas, podem sim. Vão mandando, daqui a pouco a gente vai estar vendo. Depois, Neide, a gente organiza também uma live, né, para a gente falar mais agora num aspecto mais de medicação, quando se faz necessário, entrar também no olhar psiquiátrico. Mas Luciano, Gisele, Pedro, quem tiver por aí, pode mandando pergunta, daqui a pouco a gente vai estar vendo. Mas acontece também que muitas pessoas, inclusive eu também, eu me coloco nisso, com a necessidade de produção, um home office, a gente se vê nessa necessidade, nessa busca. E por outra situação, a gente tem utilizado, tendo tempo de ócio, um tempo de ócio, sabe? E esse tempo de ócio muitas vezes não tem sido utilizado de uma maneira proveitosa. Por exemplo, essa semana eu me vi no WhatsApp e me vi no Instagram durante 3 horas. Uhum. Né, eu acho que o máximo que eu tinha passado em um dia, quando eu fui olhar o tempo do meu Instagram, né? O máximo que eu tinha passado era 1 hora. E agora eu passei, cheguei a passar quase 3 horas, 3 horas no WhatsApp, no Instagram, né? Eu disse, meu Deus, eu passei 3 horas do meu dia no Instagram. E às Uhum. vezes a gente, ao ver tanta foto, a gente vê tanta coisa no Instagram, acontece que nós ficamos mais ansiosos. Eu não sei Sim. se acontece, o que você perceberia, cara. Isso é muito comum mesmo. Eu tenho visto isso muito nos meus atendimentos online. Que é assim, quando você está num período de isolamento, é como se você estivesse dentro de uma sala com vários espelhos, né? E você se vê com mais frequência. E às vezes, quando você se vê, você se sente um incômodo.
Porque você não está acostumado a se ver com tanta frequência, a parar para se perceber, né? Então, assim, esse momento de autoconhecimento, se ele for bem utilizado, ele pode até gerar muitas reflexões. Mas se ele não for bem utilizado, ele pode gerar uma potencialização de sintomas. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático. Uma pessoa que é louca por limpeza, né? Que ela é aquela pessoa que quer estar limpando tudo, sempre organizado. Durante o período da quarentena, o incômodo dela pode ser tanto que ela pode querer arrumar toda hora. Porque ela pega um sintoma que já é dela e ela projeta no ambiente, ela joga para o ambiente a insatisfação, então ela vai começar a arrumar com muito mais frequência. Então você vê aí a potencialização de algo, né? Então por isso que, se você não percebe, se não há um diálogo com as pessoas com as quais você mora, né? Você não percebe isso, passa despercebido. Então você se sente mais angustiado porque você não sabe como lidar num período que é novo, num período de adaptação, né? Então isso é uma coisa que, para todas as pessoas que estão assistindo, repararem, tipo, se as coisas que vocês já se incomodam não estão aumentadas durante a quarentena. E perceber que isso pode ser comum, mas que também tem uma perspectiva de a gente conseguir reduzir esses danos desse período. Então, é por aí também, essa questão de se perceber mais e se enxergar mais, né? Até a gente fez um evento que o nome era Solilóquio, né? Solilóquio é um termo criado por Santo Agostinho, ele traz essa perspectiva, que vem a ser esse colóquio, essa necessidade de introspecção, de encontro interior, e sabemos o que nós temos na nossa essência, né? Na nossa dimensão ontológica, essas respostas essenciais para nós mesmos. E eu acho interessante que existia uma filosofia antes mesmo de Sócrates, que são as filosofias epicuristas, estoicas, céticas, e era muito comum entre todas elas, existia um ponto comum entre todas, que era o ponto da ataraxia. Eles buscavam essa imperturbabilidade da alma. A ataraxia é justamente isso, é a fuga da aponia. Então a gente vê a aponia, que é essa rejeição à dor, né? A aponia rejeita a dor e se busca a ataraxia, que é a alma imperturbável. Então a gente entra numa luta constante entre a aponia e a ataraxia, certo? Fuga da dor, imperturbabilidade da alma. Sim. E na cadeira, especificadamente na filosofia de Epicuro, né, a epicurista, eles são chamados de os filósofos de jardim. Então eles sentavam no jardim, né, gostavam muito de comer queijo e fazer uma análise a partir dessa busca, dessa imperturbabilidade, que é a chamada ataraxia, mas eles rejeitavam os prazeres. Eles diziam que existem prazeres que são considerados prazeres positivos, prazeres naturais, que devem continuar com moderação, e os prazeres que são desnecessários, que nos escravizam e geram mais aponia, e tiram a ataraxia. Então, por exemplo, todo mundo, na verdade, a gente, por exemplo, se vê com a facilidade de pedir uma comida no aplicativo, né? Então, a gente, geralmente, nos aplicativos, a gente não vai pedir uma coisa leve, uma coisa fitness, sei lá. Vai atrás de uma coisa que... Por quê? Porque quer um prazer, né? Para fugir da dor. Então, uma forma de aponia, de fuga da dor, para encontrar a imperturbabilidade, que é a ataraxia, às vezes as pessoas elas vão buscar o prazer, que ao invés de produzir ataraxia, vai produzir mais aponia. Tá dando para entender? Sim. Só os termos que são bem diferentes, né? A gente lida muito nisso no sentido da angústia que motiva ou que te retrai, né? Por exemplo, eu acho que numa linguagem da psicologia, né, mais próxima da psicanálise, essa angústia, ela vai te trazer motivação, ela vai te trazer movimento. Então, assim, como você vai aplicar a sua energia, a sua angústia, ela pode ser positiva ou ela pode te paralisar, né? Então, assim, buscar esses prazeres, dependendo do momento em que você se encontra, eles podem ser uma válvula de escape ou negativa ou positiva também, né? Então, por exemplo, no momento em que eu estou confinado, né, sem vontade de cozinhar naquele dia, cansado de tudo que está ao meu redor, não aguento mais estar aqui, talvez pedir um delivery, nesse momento, seja um prazer que vai me trazer um alívio imediato.
Por quê? Porque num momento específico exigem comportamentos diferentes. Né? Então isso traz um pouco dessa reflexão de como eu dialogo com o meu prazer, sabe? Como que eu utilizo o meu prazer para me manter são. Porque desse ponto de vista a gente consegue pensar. Porque talvez a gente regular prazeres, né, seja uma forma até de julgar moralmente o que a gente pode fazer ou não. Mas aí, quando a gente sente vontade de fazer alguma coisa para compensar o ambiente que a gente está, né, é interessante a gente pensar na ampliação desses prazeres, né? Então, Só que é um novo diálogo. o problema é quando foge, eu acho que exacerba esses prazeres como uma resposta ao que é ontológico, né? Então, se busca muito esses tipos de prazeres, no geral, e eles já tiram esse caráter de necessidade, porque vão trazer complicações. Por exemplo, Uhum. você pedir eventualmente um fast food lá altamente calórico. Mas se você passa a comer todas as horas e toda vez nessa busca repetitiva para fugir da aponia, porque Uhum. eu acho, com muita sinceridade, que hoje a gente posta muito, a gente se mostra muito, a gente se compara muito. Tem um autor que eu estou estudando, que é o chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu uns livrinhos muito bons. Esse daqui é um dos livros que eu estou lendo dele, que fala da sociedade da transparência. O que vem falar essa lógica da sociedade da transparência? É que hoje nós somos muito claros, nós somos muito transparentes de mostrar de cara o que nós queremos ou que nós queremos que os outros vejam. Né? Então nós mostramos o que nós comemos no WhatsApp, postamos o que nós comemos, postamos o que nós fazemos, nós mostramos muito isso e vamos tirando aquilo que muitas vezes está o encantamento do que é oculto, do que é mais profundo meu, que eu não quero que as pessoas vejam, né? Nem E eu por quero exemplo, ver. nem eu quero ver. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma angústia, ela tem uma tristeza, ela não vai transbordar e não quer que as pessoas percebam. Então, ao passo que ela não quer externalizar isso, ela tá postando uma foto lá, uma selfie rindo. Né? Sim, Então, sim, se cria uma sociedade sem profundidade, transparente, e que a gente se cobra. sim. Porque quando a gente vê essa movimentação de todo mundo feliz, tem uma grande tendência das pessoas pensarem, poxa, então eu sou o único que está mal. Eu sou o único que está triste. Eu sou o único que está desconfortável, porque é só felicidade nas redes sociais. E aí, quando você não consegue enxergar a gente sofrendo o mesmo que você se sente sozinho. Né? Então, essa frase é muito comum. Eu pensava que eu era a única pessoa que me sentia mal, que me sentia assim. Né? Então, assim, essa fuga da tristeza, do sofrimento, porque a gente tem uma máxima de que a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser pleno e tudo mais. Só que a plenitude também está na vivência das outras emoções que você tem, da raiva, do medo, da alegria, da tristeza. Porque às vezes você precisa daquele sofrimento para elaborar uma situação. Né? Como você bem mesmo trouxe. Às vezes a gente precisa passar por um momento de sofrimento para conseguir elaborar uma situação. Por exemplo, se eu perco um parente, um familiar, e eu estou muito triste depois daquilo, né, daquele acontecimento. Tem gente que pensa assim, eu não posso me sentir triste, eu não quero me sentir mais assim, e busca qualquer outra coisa. Aí vem a descompensação dos prazeres, que é você buscar prazeres imediatistas a todo custo, sem reflexão. E você não se permite vivenciar uma tristeza que é normal do luto. Entendeu? Então você precisa passar por aquele momento de dor para elaborar que uma pessoa que era próxima à sua não está mais ali. Então, assim, a coisa que é muito comum também é uma pessoa que, por exemplo, vai para o consultório porque as pessoas ao redor dela estão falando que ela está com depressão. Porque já passa 2 meses e ela continua muito triste porque perdeu alguém. Né? Só que, quando você perde alguém, esse período de vivência do luto ele não é patológico. Ele é uma vivência normal. Normal. Então, como as pessoas não estão acostumadas a ver tristeza com tanta frequência, elas sentem um desconforto a ver a tristeza do outro, então elas querem logo solucionar. Vamos resolver a tristeza. E nisso a tristeza é colocada para trás. Né? É colocada num lugar assim ela tem que ser evitada. E eu posso tirar proveito e crescimento da tristeza.
Mas é porque, veja, eu acho que, por exemplo, é meio que contagioso. É meio contagioso essa questão da ansiedade. Como também às vezes da tristeza. Uhum. Eu trabalhava numa faculdade que tinha um amigo que era muito feliz, sabe? Então quando eu passava por ele no corredor era incrível, porque assim, ele transbordava. Quem chegava perto dele ficava feliz quando ele estava lá. Era Aham. incrível. E um dia eu vi ele triste, na hora eu consegui identificar, se você não tá bem, o que é que tá acontecendo? Porque quando a gente passava, já transbordava a felicidade dele, Sim. sabe? E acontece o mesmo, quando a gente está lidando com pessoas ansiosas, acontece de que parece que o ambiente também vem trazer essa ansiedade para mim, para o meu ser. Né? Então, como é que a gente poderia afastar? Porque, assim, uma coisa a gente tem que arcar com as nossas próprias questões já. Então, se a gente ainda vai pegar do meio e trazer para a gente também, Sim. vai parar onde? Né? Então, como é que a gente poderia, sei lá, eu tava pensando, como é que a gente poderia fazer alguma coisa? Não pegar, não absorver a ansiedade dos outros para si. Então, nesse período, aí que entra, tanto nesse período quanto no comum. Aí que entra a questão do autoconhecimento, da autonomia, de você conhecer os seus sentimentos, seja através de vivências, de diálogos ou de terapia, né? E você buscar conhecer como você funciona, porque aí você sabe diferenciar o que é um conteúdo seu e o que é um conteúdo do outro que estou deixando me afetar. Então, assim, quando eu me conheço, eu consigo identificar como que o fator externo está me influenciando. Né? Eu sei, por exemplo, aquela pessoa chegou morrendo de raiva e gritou comigo. Eu vou pensar assim, se eu não estou bem consciente das minhas emoções, eu vou pensar, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para magoar aquela pessoa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí já entra aquela neura de pensar que você fez alguma coisa errada. Agora, se você já sabe o que é seu, o que é do outro, aquela pessoa vai chegar gritando com você e você vai falar. Ela deve estar passando por alguma situação. Ela deve estar passando por algum problema. Isso aqui pode ser ela que vivenciou alguma coisa e ela está descontando agora porque ela está se sentindo mal. Aí vem a compreensão do que você sente, o que é seu, e também a compreensão do outro, que o outro também deve estar sentindo alguma coisa e ele não fez aquilo por mal, embora ele tenha me machucado. Então, o autoconhecimento, ele te permite também você se enxergar e enxergar o outro com mais frequência. Porque se você Eu se acho que identifica, é muito mais fácil identificar o outro também. passa pelo campo do autoconhecimento, né? De voltar para o seu centro, né? Saber quem você é profundamente. Agora, o problema é que essa experiência, Sócrates, ele chamava de maiêutica. Hum. A mãe de Sócrates é parteira, era parteira, na verdade, né? E a ideia é da mãe que parte as ideias, mãe parteira, maiêutica. Uhum. Então, o conhece-te a ti mesmo, que é uma experiência socrática, ela vai buscar essa experiência do autoconhecimento para que a partir de si eu encontre esse meu centro, né? Uhum. E a partir desse encontro comigo eu possa não permitir que os fatores externos venham me tirar dessa perspectiva do que eu sou. Agora o problema é que muitas vezes para a gente ir à luta todinha da nossa vida é chegarmos a esse centro, porque às vezes a gente não gosta de parar para refletir sobre quem nós somos. Ou então a gente tem medo de fazer essa análise de reflexão sobre quem nós somos. Por quê? Porque eu não quero ouvir, eu não quero saber o que é que eu sou. É, eu acho engraçado, um amigo meu, ele fez um mestrado também em psicologia. Como Uhum. você também fez na área, né? Mestre em psicologia, ele também. E ele, na pesquisa dele, ele foi pesquisar os momentos onde acontecem um número maior de suicídios. É, Uhum. fez análise do suicídio. E ele percebeu na pesquisa dele que a grande maior parte dos suicídios são no domingo à noite, Uhum. né? E aí, por que o domingo à noite tem esse X de suicídio se mostra tão forte? Porque eu acredito, e ele consegue concluir que no domingo à noite está recomeçando um ciclo, encerramento de um ciclo também. Eu digo, não, deve ser porque terminou fantástico. Então, você. Não, mas é esse É mais ou encerrar menos de um por aí, ciclo, né? A gente vai um retomar uma recomeçar. semana, retomar uma rotina que a gente não está mais satisfeito, que a gente está infeliz, né? Então talvez seja realmente isso. É um fator social que atravessa o individual, porque não existe o social sem individual e vice-versa, né? Então a sociedade vai influenciar diretamente em como a gente se sente.
em relação a um contexto e aos nossos sentimentos, né? Então, isso é realmente um fator que influi muito, né? De muita importância. E assim, Cássio, é uma coisa que a gente percebe, né? Eu estava com algumas responsabilidades, alguns artigos para escrever, aula para preparar online, que para mim é um dos maiores desafios que eu já passei na minha vida enquanto professor foi esse tempo agora, porque muitas vezes você não se sente à vontade para estar dando essas aulas online, a questão do que fica documentado, né? Porque quando você dá uma aula online, aquilo fica documentado em vídeo, então são vários fatores, né? Uhum. Mas assim, cobrança de artigo, cobrança de publicação, cobrança de trabalho, e às vezes a gente se vê nisso tudo e diz assim, eu não consigo. E trava tudo. Você vai para a cama e fica pensando naquilo que tem que fazer, mas não consegue dormir. Né? Você vem para a mesa de trabalho onde deveria fazer e quando começa você vai mexer no WhatsApp, vai mexer no Instagram, você não consegue, e você trava. Uhum. Sabe que tem a responsabilidade, sabe que tem que fazer, né? Eu já procurei respostas filosóficas, mas como é difícil, né? Sim, demais. E a academia, o ambiente da academia, que eu digo da universidade, né? Ele te cobra uma produtividade sem pensar na sua saúde mental. É muito comum você participar, por exemplo, no mestrado de psicologia, e nesse mestrado a gente falar muito de produtividade e pouco de saúde mental, o que é algo muito incoerente, né? A gente não consegue enxergar o aluno pela perspectiva de quem ele é. Porque se a gente investe na saúde mental dos alunos e dos professores, a gente conseguiria aliviar a barra desse aluno e desse professor e conseguiria dialogar com a produtividade de uma forma mais orgânica e muito menos de produtividade, de sistemas, de ter que fazer essa obrigação. Porque também, também existe na academia essa pressão para você continuar. Você está terminando o mestrado e a pessoa já vem. E o doutorado vai ser quando? Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado e a galera, e o doutorado vem quando? Eu falei, meu amigo, não sei. Não sei. E não quero saber por enquanto. Porque é um momento que te exige energia, que te exige pressão, que você se cobra, que você se sente culpado às vezes. Então é um momento que você tem que elaborar aquela situação. Porque se você emenda uma vivência na outra, você não absorve o que aconteceu, você só segue a maré. E depois disso, você vê uma vida sem sentido, porque você só seguiu um sistema, você não contestou esse sistema. Né? E quando você não Verdade. contesta o sistema, você é engolido por ele. Então, nisso, é muito difícil você estar dentro de um sistema e você se identificar enquanto sujeito. Você pensar assim, isso aqui do sistema eu consigo sobreviver. Isso aqui do sistema me corrói, me faz mal, me deixa com a saúde mental prejudicada. Então, às vezes, a gente olhar para o sistema e falar assim, agora não, também é se escolher, também é saúde mental, também é sábio. Né? Porque a gente acha que tem que ter uma fórmula. Termina a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente não Seguir. pensa no que a gente quer. Né? E nessa busca muito grande, como você trouxe, por saber quem eu sou, a gente busca uma referência, a gente busca uma estagnação. Eu tenho que chegar numa meta, quem eu sou. E a gente nunca é nada, a gente sempre está sendo. Né? Por isso que quando a gente chega num momento mais amplo sobre quem eu sou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de orientação sexual. A pessoa chega num lugar, né? Eu sou isso. Então ela fecha, ela define, né? Eu sou isso. Vai que um dia ela se apaixona por outra pessoa que não é quem ela achava que ela era. Ela vai se sentir tão apegada a uma referência de que ela tem que decidir quem ela é, que ela não vai se abrir para uma nova experiência. Então, por exemplo, aquela pessoa que chega, eu sou extrovertido. Eu sou extrovertido, eu gosto de festa, ou eu sou introvertido, eu gosto de ficar em casa. Por que que você tem que ser ou extrovertido ou introvertido? Por que que você tem que estabelecer uma característica sua, sendo que você pode ampliar? Você pode ser extrovertido naquele momento, você pode ser introvertido em outro, né? Você pode dialogar com você mesmo, identificar o que te faz bem naquele momento, né? Eu tô bem para sair hoje, eu tô afim de ir pra balada, eu tô afim de beber, eu tô afim de dançar.
Então você vai. Tem dias que você tá afim de Eu ficar quero em lhe casa ver e ler um dançando o livro. boi, viu? Boy não é muito minha praia. Mas assim, quando você vê, por exemplo, tem dia que eu quero ficar em casa, né? Então assim, se permitir ficar em casa. Não achar que você está perdendo algo porque você não está saindo. E parar para se identificar quando o contexto está muito caótico é difícil. Né? Então, assim, a gente buscar esse autoconhecimento. Buscar que a gente não precisa estabelecer quem a gente é o tempo inteiro. É essencial para que a gente continue se transformando a todo instante, porque não tem uma linha de chegada para quem a gente tem que ser. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente buscar Porque uma linha de muitas vezes chegada, né, a parte da gente não vai comparação, conseguir. né? Sim. Da comparação. Se o outro conseguiu, por exemplo, eu tenho, inclusive, eu completei 30 anos agora, e vários amigos também completaram 30 anos. Uma amiga minha completou agora 35. Ela falava comigo, nossa, eu tô muito preocupada, eu não consigo mais dormir de noite. Eu disse, por quê? Porque minhas amigas todas casaram e eu fui madrinha de 8 casamentos. E eu ainda não consegui, eu ainda não tô nem namorando. Olha, Né? olha, E eu olha, não, olha essa pressão, né? é Tipo, muita pressão. a gente vem de uma Né? Então, sociedade, né, normativa que te obriga praticamente a ter filhos, né? Que te obriga a procriar, baseado num sistema de espécie, né? Crescer, reproduzir e morrer. E nisso, as pessoas se sentem pressionadas pelo contexto social. Tá todo mundo casando e eu, né? É muito difícil você ser diferente quando você não convive com outras pessoas diferentes e quando você não se obrigado. permite e não consegue enxergar uma perspectiva que é individual no meio do social. Então, assim, chega um momento que você pensa, porra, eu tenho que casar. Mas por que eu tenho que casar? Só porque tá todo mundo casando? Porque eu cheguei nos 28, 29, 30 eu tenho que casar, porque 32 eu tenho que ter um filho. Então, porra, minha vida é toda cheia de regra, toda estipulada. Né? Então, assim, como que eu vou construir a minha forma de ser se a questão social está me pressionando o tempo inteiro para ser uma coisa que é cobrada pelos outros? Né? Então, assim, é difícil no meio de tudo isso a gente se descobrir, a gente quebrar com esse modelo normativo, com esse modelo de referência, porque a gente só é feliz quando a gente constrói a nossa referência, o que faz bem pra gente. E às vezes o que faz bem pra gente é totalmente diferente do que a maioria Eu tá que fazendo. aceito. Meu primo tá aqui também. Obrigado, meus Ali. Tamo junto aqui, tentando fazer discussão, aproveitar, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma lidazinha nas mensagens que foram chegando. E é interessante, quando entra na perspectiva do trabalho, nessa sociedade de transparência, Byung-Chul Han, né, esse autor que eu estou lendo, estudando sobre ele, ele vai dizer que a nossa sociedade atual, Cássio, é uma sociedade de cansaço. Nós trabalhamos o tempo inteiro para comprar coisas que nós não precisamos, mas também para mostrar aos outros. E essa busca por mostrar aos outros o que nós temos, isso também tem gerado ansiedade, porque o tempo todinho nós estamos comparando. Então, fulano tem tal carro, eu também preciso ter o mesmo carro. Ou a casa dele, eu preciso ter uma casa melhor. Né? A gente vê isso até está se tornando patológico às vezes, por exemplo, até nos aniversários de criança. O aniversário de criança, o aniversário de um ano da filha de fulano foi naquele buffet com aquela decoração. A da minha vai ter que ser num buffet ainda maior. Então o tempo todo nós estamos. E outra coisa, quando entra nessa perspectiva capitalista do trabalho mesmo, entra um outro olhar, que não se preocupa com a essência da pessoa, não se preocupa com o seu ser, mas com o seu produzir. Só que o que é que se percebe? Hoje, de acordo com o Byung, que eu achei acertadíssimo a colocação dele, ele vai dizer o seguinte, que outrora nós éramos pressionados dizendo-se o seguinte, você deve fazer isso. Né? O seu pai chegar a dizer, você vai fazer isso, você tem que fazer isso. Hoje o discurso mudou. Hoje o discurso é o seguinte, olha, tu podes, tu és capaz de fazer isso. Né? Hoje ninguém mais impõe diretamente, se faz uma imposição trazendo essa imposição para você mesmo. Isso é Então, muito quem vai ter interessante. agora que produzir não é o outro que me determina, tu deves. Mas agora é o tu podes. E esse tu podes traz para mim a responsabilidade de que eu não vou desligar enquanto eu não fizer. Porque Exato. a responsabilidade agora é minha. A gente internaliza o sistema. Isso é uma coisa
que você fala muito de uma coisa que Foucault traz muito, né? Que é os sistemas de poder. O sistema, quando ele vê que essa possibilidade já não está mais dando conta de fazer as pessoas produzirem, ele se reinventa para trazer um novo diálogo, um novo discurso que vai conseguir evoluir essa perspectiva de fazer a pessoa produzir. Então, por exemplo, antes era nessa via que você falou, né? Você precisa produzir. Agora já é um discurso muito mais avançado de eu preciso produzir, eu internalizei o sistema, já era. E para eu colocar isso para fora, para eu sentir que eu não estou ficando para trás, é algo muito, muito mais doloroso de se fazer, porque é como se já fosse parte de mim. E para você se desligar desse contexto, requer uma energia, aí de novo, requer um sofrimento, requer renúncia, né? Tá todo mundo indo para o mestrado, eu não estou indo. Então, tipo assim, eu estou renunciando esse mestrado agora, por exemplo, para cuidar da minha saúde, para fazer o que eu quero. E depois eu faço, né? Mas não, tem que ter a produtividade e isso já está implícito em mim. Tipo, eu tenho que produzir o que sou eu. Então, assim, eu me vi nesse contexto de academia, por exemplo, e eu me senti desse jeito. Por isso que quando acabou com aquele sentimento agridoce, sabe? Acaba e você, caramba, acabei. Cumpri, mas também cheguei no final com o sentimento de, cara... É como se você chegasse no final da linha, por exemplo, consegui o carrão que eu queria, a casa que eu queria, e você pensa, mas eu não estou satisfeito. Tipo, eu tenho o que eu quero, o que eu sempre quis, mas porque eu idealizei o que eu sempre quis, sabe? Eu nunca tive outra brecha para pensar que talvez a minha vida não fosse ter carro e fosse andar de ônibus, de bicicleta e tudo mais. Então eu não abro as perspectivas do que eu posso ter, do que eu posso fazer e do que eu posso ser. Né? Então nisso a gente acaba fechando a nossa possibilidade. Então, por exemplo, eu escolhi uma profissão, então eu só posso fazer isso. Se eu não der certo nessa profissão, eu não tenho outras possibilidades de vida. Então é realmente doloroso você viver esse sofrimento e reelaborar quem você pode ser. Né? Verdade. E é bonito a gente ter essa compreensão, né? De que temos nosso próprio tempo, já diz Renato Russo. Né? Temos nosso, e eu acho que também isso é um processo de autoconhecimento. Né? Porque se você assume a responsabilidade conscientemente, essa ansiedade, essa busca desenfreada, essa inquietude que sufoca, ela cessa, porque é uma questão de encontro, eu diria que de ecofilosofia. Olha o termo que eu vou utilizar, ecofilosofia. Uhum. Por que eu trago? Porque, assim, ecologia, casa, né? A casa é o estudo da casa, né? Nós vivemos ecologicamente, né? Mas essa casa, esse eco, muitas vezes a gente pensa a ecologia somente do aspecto ambiental e tal. Não, mas a ecologia tem um espaço onde eu vivo, que é esse ambiente. Existe uma ecologia com o outro, que é o aspecto de empatia, a necessidade de saber que eu vivo em uma sociedade que também está dentro desse meio. E, por fim, o eco é um eco que se transforma em ego, que sou o eu, né? Sou o eu. Então, eu preciso me enxergar com o outro e com o ambiente que eu vivo. O ambiente que eu vivo. Né? Então, esses elementos são muito interessantes e, pensando esses dias, eu digo... Eu acho que eu vou reler um livro que é muito bonito, que é o Diário, de Anne Frank. Acho que é um livro que marcou muito, assim, quando eu fiz a leitura do Diário de Anne Frank, pela primeira vez, eu me senti muito, vamos dizer assim, impressionado, eu diria, extasiado pela vida dessa menina, porque, assim, judia, acho que você conhece a história da Anne Frank, né? Judia, presa, toda a sua família presa numa espécie de quartinho, num sótão, né? E passam por tantas privações, não tem outras possibilidades, a única coisa que ela pode fazer ali dentro, uma jovem que tinha tantos sonhos, tantos projetos, se vê presa, se vê sofrendo pelo ódio dos nazistas, né? Pelo antissemitismo que dizimou, sem sombra de dúvidas e sem um mínimo de compreensão, de empatia, mas simplesmente com uma frieza e uma maldade
salutar, banal, um mal banal, como Hannah Arendt diria, né? Um mal banal porque eles sequer refletiam, porque não tem plausibilidade de nenhuma forma, mas a gente vê nessa obra uma menina que ficou trancada durante 2 anos com sua família, passando por vários tipos de privação, com medo de a qualquer momento a porta ser aberta e eles serem mortos, né? E essa menina que viveu trancafiada, ela consegue muitas vezes ser mais produtiva nesse ambiente, né? Eu fico vendo os livros que ela leu lá no sótão. Dizia, meu Deus do céu, ela conseguiu ler as obras clássicas todas, de Romero, de filosofia clássica. Ela leu tudo, uma jovem, uma menina, enquanto ela aprendeu francês, ela utilizou esse tempo, ficou fluente, ela já falava, aprendeu também latim, enfim, né? Ela teve uma busca e uma possibilidade tão grande de aprimorar-se. Anne Frank se aprimorou. E com as ansiedades. Uma ansiedade e um medo, inclusive foi morta com sua família no campo de concentração, né? Com a exceção do pai. Pois é, tipo, a gente vê isso, que é necessário também, como você falou, enxergar esse ambiente. Então, por exemplo, o que eu tenho feito na quarentena? Eu comecei a quarentena nesse esquema de, cara, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a refletir sobre isso, aí eu comecei a me dar espaços para não fazer nada. Então, assim, eu comecei a mexer no celular por um tempo, comecei a ver um filme, uma série. Eu tendo esse tempo para não fazer nada e não me cobrar, a vontade de produzir espontânea veio, né? E foi aí que eu decidi criar meu Instagram profissional. Foi aí que eu comecei a escrever os posts, a pensar nos designs, na ideia. Então, assim, escrevi sobre, inclusive, produtividade na quarentena, que é uma coisa que as pessoas têm vivido como se elas precisassem estar produzindo realmente toda hora. Então, vem a compreensão e vem uma produtividade que é focada em você. Então, assim, eu quero fazer outras coisas que não são acadêmicas, que não são da psicologia, que são relacionadas à música, a idioma, entendeu? Então, assim, você consegue, quando você se dá uma brecha para respirar, você consegue enxergar outras possibilidades. Então, assim, é conceder que você não vai conseguir ficar trancafiado no isolamento social com o que está acontecendo lá fora, produzindo. É um momento, como eu já falei lá atrás, é um momento atípico. É um momento em que você não consegue reproduzir um comportamento cotidiano. E talvez sirva até como um aprendizado para quando a gente voltar para aquele lugar cotidiano, a gente contestar ele. De pensar, não é porque eu voltei para o sistema que eu tenho que ser totalmente na direção do sistema. Eu tenho que cortar algumas coisas. Eu tenho que cortar alguns comportamentos que eu tenho no sistema que me apagam, que me fazem ficar doente. Né? Então, assim, é muito difícil você ir contra a maré, você voltar como é que é na palavra? Esqueci. Mas, enfim. Você voltar numa linha oposta ao que está sendo dito. Então, é realmente um período que a gente pode tirar como proveitoso e como uma autonomia maior. Você saber quem você é nesse meio tempo. Né? Então, pode ser um período... Pode ser um período realmente engrandecedor se a gente conseguir ampliar e explorar as possibilidades dele. Porque quando a gente fala, o medo, a ansiedade, ela perpassa esse campo do medo do que virá. É um medo do futuro. Por exemplo, quando eu vou, por exemplo, fazer uma prova, o medo das questões que vão vir na prova, né? Que é um medo, vamos dizer assim, usual. Eu vou fazer, mas o problema é quando se exacerba. Mas, assim, tem gente, inclusive, o medo do que virá ano que vem, sei lá, o que virá depois dessa pandemia, né? O que virá, por exemplo, na questão do desemprego, o que virá aí, a gente começa a fazer tantas projeções, algumas a projeção de querer ganhar dinheiro quando tudo isso terminar, eu vou precisar ganhar dinheiro. E a gente vai sufocando, né? Como eu falava, seja na expectativa do amor, e também vai que eu consiga essa pessoa que eu digo que é o amor da minha vida. E quando chegar, eu descubro que não. Não é por isso que também tantos relacionamentos não vêm a fluir. Por quê? Porque se idealizou uma coisa e se percebeu outra. Então, pessoas que estão vivendo relacionamentos
casais que estão desolados, sejam em angústia, sejam em ansiedade, porque esperavam que o outro pudesse preenchê-lo. Isso é um E, na fator verdade, importantíssimo também, ainda bem que você... não preenche. Uhum, exato. Eu li, não sei onde, não deveria nem estar falando, porque eu não sei a fonte, não era para eu estar falando, né? Mas que é uma coisa que eu tenho percebido em atendimentos, nisso eu posso fixar, que é que muitos relacionamentos em casa estão mais difíceis nesse período, né? Porque justamente você começa a conviver com o outro com frequência e você conhece aspectos do outro que você achava que não existiam, né? Ou então, como você está potencializado, você está com mais ansiedade, mais tristeza, não sei o quê, isso se mistura com o conteúdo do outro. Então, se eu não tenho uma rede de apoio, né, com quem eu possa conversar, e nisso é interessante a gente fazer durante o isolamento, conversar com outras pessoas, buscar outras pessoas para a gente se manter são. E a gente não tiver um diálogo aberto e sincero com a outra pessoa, né, isso pode trazer uma insatisfação muito grande. Né? Isso pode levar a muitas separações no período do isolamento. Né? Porque se eu não consigo dialogar, se eu não consigo perceber, eu acho que aquele relacionamento que está fracassado. Quando, na verdade, ele pode estar passando por um momento de crise, e é interessante a gente olhar para a crise como um ponto de vista positivo também. Porque a crise vem para gerar movimento. Né? A crise ela gera tanto o negativo, como pode gerar um crescimento. Então, crise é um momento de dificuldade que pode trazer um benefício. Então, esse Cumprimentar o momento é professor isso. de Edson, que um grande professor aqui de filosofia está aqui conosco, entrou, e o Luiz, na Argentina. Luiz, querido, é uma grande alegria tê-lo. Espero que esteja tudo bem por aí, pela Argentina, esse tempo que vocês também estão vivendo aí de quarentena. Um grande abraço, Luiz. Sim, Cássio, e é bonito a gente entender, né? E ter esse olhar mais humano acerca do que nós somos e tentar fazer essa compreensão desse aspecto antropológico e também percebermos que nós funcionamos. O Durkheim, ele fala que o corpo e as instituições, elas funcionam, na verdade, em nossa sociedade. As instituições, as pessoas individualmente, elas vão compondo um corpo, que é o corpo do Estado, o corpo da sociedade. E esse corpo, ele precisa funcionar harmoniosamente. Imagina um corpo que não funciona harmoniosamente. Um órgão quer outra coisa, outro quer outra. Né? Então, nós estamos num regime democrático, onde existem divergências, existem minorias, nem todo mundo é igual, todo mundo não pensa igual. Mas mesmo nessa divergência, nós funcionamos como um corpo. Não tem como não. Eu gosto dessa analogia de Durkheim, que percebe a sociedade como um corpo, porque, querendo ou não, todas as nossas ações estão interligadas, ainda que sejam de minoria, ainda sejam de pontos de vista distintos, a atuação ela também reflete na minha, né, porque somos um todo, uma sociedade como um todo. Não tem como isolar a conduta humana do seu ser social. Então, quando a gente tem essa visão de funcionamento harmônico de um corpo, eu diria que hoje esse corpo, eu percebo dessa forma, é um corpo que está adoecido por essa necessidade de produzir. Nós só fazemos e somos cobrados inteiramente para essa produção, e hoje, como eu dizia, não mais pelo tu deves, mas pelo tu podes. Essa pressão é interna. Eu acho que essa pressão interna é a grande causa da ansiedade. Uhum. Como esse corpo que você falou, a gente é um corpo disfuncional, né? E como num corpo, às vezes, a gente precisa de cuidados específicos, né? Por exemplo, o pé precisa de um cuidado, o coração precisa de outro, né? Sei lá, o apêndice precisa de outro. Só que quando a gente transfere isso para a sociedade, as pessoas acham que a gente tem que tratar todas as pessoas de maneira igual. Só que esse igual, ele deve ser questionado. Porque tem pessoas e grupos que têm necessidades mais específicas do que outros. Então, na real, é trazer o conceito de equidade. Não é igualdade, é equidade. Porque cada grupo tem a sua necessidade específica. Isso que a maioria das pessoas que é hegemonia, que está num lugar de poder, que está num lugar de renda muito maior, não consegue conviver com outros grupos
e acha que tratar diferente, dar um auxílio, tipo dar um benefício para aquela pessoa, é dar um privilégio para ela, e não é. Eu estou compensando o fato daquela pessoa não ter tido oportunidade de chegar lá. Então, assim, o conceito de equidade ele é bom porque ele consegue ampliar, que a gente precisa atender as pessoas de acordo com as demandas que elas têm. Não dá para ser igual para todo mundo, tem que ser diferente. Esse contexto ele é muito interessante, porque um corpo não funciona com o mesmo cuidado o corpo inteiro. Ele tem que ter cuidados específicos para cada lugar. E assim funcionam as sociedades também. Bonito, né? A gente tem esse olhar. Eu acredito que são tempos difíceis o que nós estamos vivendo, mas essa ansiedade, como também o fenômeno da depressão, ele persiste, ele perdura, né? E muitas vezes por falta dessa, vamos dizer assim, dessa capacidade de maiêutica, de encontro consigo, de solilóquio também, né? Que é o termo que Santo Agostinho usa e o termo que o Sócrates usa, né? E eu acho bonito quando Platão ele vai trazer a perspectiva, eu acho também, eu concordo com essa visão platônica, no que ele diz assim, não sei, porque muitas vezes assim, Platão ele escreve por Sócrates, Sócrates ele nunca escreveu, né? Quem escreve as obras e coloca na boca de Sócrates é Platão. Então, às vezes, quando eu leio Sócrates, eu penso que algumas coisas ali não são originais de Sócrates. Eu acho que ali era o olhar de Platão escrevendo, porque uma coisa é quando é seu, a obra propriamente dita, porque tem sua identidade. Né? Outra coisa é quando alguém fala sobre você e dela, vamos dizer assim, uma autobiografia é bem diferente de uma biografia, né? Porque a autobiografia é você, do seu ponto de vista. Já uma biografia é outra pessoa que fala sobre aquilo que você é. Então, às vezes, você lê, até acho que foi uma grande luta do Roberto Carlos, que escreveram uma biografia sobre Roberto Carlos, e Roberto Carlos não gostou, né? Não gostou da biografia e entrou com uma luta jurídica para que aquela biografia não fosse publicada, né? E aí teve toda a questão jurídica, a proibição, e aí se dizia, não, mas existe uma liberdade de expressão, existe uma liberdade de imprensa, a vida é minha, e eu não quero que outro fale sobre minha vida. Porque, entenda como é interessante, né? Uma biografia que você não se reconhece naquela biografia, um livro com seu nome, com sua identidade, dizendo que é você. Não sou eu nessa biografia. Então, é interessante. Hoje a lei ela permite que se escreva biografias, né, desde que sejam pessoas públicas, existe toda uma proteção legal para se escrever, com base no direito de liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mas eu particularmente, não é querendo restringir, mas imagina, eu te conheço e vou escrever um livro sobre a sua vida e você diz, não, esse livro é competência minha. Não, isso não sou eu. Né? É interessante a gente parar para ver isso, sabe? E a partir disso a gente se construir. Sim. É interessante porque essa questão da biografia, tipo, será que tem um pouco a ver com empatia também? Tipo, de eu pensar essa questão de me colocar no lugar do outro enquanto sujeito, né? Sim, mas a questão é que quem pode, eu sei que existem algumas pessoas que já não estão entre nós, né, já estão na transcendência, enfim. E aí, nesse caso, a gente escreve por elas. Eu mesmo já escrevi biografias, Mas outra coisa é saber se a pessoa se sentiria contemplada naquela biografia. Não, isso daqui, nada a ver. Quem conheceu diz, não é nada a ver com ela que você está falando, não é ela. Né? Então, é interessante, porque se eu não me conheço, o que os outros dizem podem me definir. O que os outros dizem sobre mim, certo? Se eu não sei quem eu sou, a experiência, a afirmação dos outros, se não existe autoafirmação, as afirmações terceiras, elas vão tentar definir a minha essência, mas, na verdade, são especulações de outros. E aí, eu acho que isso traz ansiedade. Você não se conhecer e as pessoas estão dizendo isso ou aquilo de mim. Mas as coisas que as pessoas dizem, sou eu ou eu sou, né? O que eu sou. Deu para entender o que eu estava querendo fazer? Não, interessantíssimo, sim, porque e a gente também tem um sistema que não nos volta para essa reflexão.
né? Esse tipo de educação libertadora, voltada para a filosofia, para a psicologia, para o autoconhecimento, ela não existe. Ela é uma educação padronizada, né? Então, assim, ninguém estimula a reflexão. A psicologia ainda é vista como uma ciência para loucos, para pessoas que têm problemas mentais. E não para todo mundo como uma fonte de E a autoconhecimento, filosofia por exemplo. também, né? Pois é. É o Quando diz assim, tu doido, fez o quê? Filosofia. As pessoas olham de banda. Não, pois é, tá vinculada à marginalidade, tá vinculada à droga, tá vinculada à desocupação, não tem o que fazer. Então, assim, tudo isso mostra que o que é levado em consideração, né? O que a gente legitima como algo positivo ou não, né? Então, assim, se a gente vivesse numa sociedade que se questionasse mais, a gente traria problemas para o sistema, a gente contestaria o sistema. Então, há uma razão para a educação não ser assim, para ser uma educação voltada para a produção e para gerar renda e gerar movimento de dinheiro. Né? Então, assim, isso que você falou é uma perspectiva que eu também não tinha pensado ainda. Essa perspectiva da essência de não saber quem eu sou. Então, eu me sinto muito incomodado quando alguém me rotula, quando alguém fala quem eu sou, né? Porque como eu não me penso, eu tenho insegurança sobre mim mesmo. Né? Isso é muito interessante. Porque a partir do momento que você começa a pensar que, olha, eu posso ter errado ali, mas aquilo ali não me define. Eu posso ter feito isso aqui, mas isso aqui eu posso me arrepender, pedir desculpa, voltar atrás. Isso não me define. Ou então, assim, aquele momento eu não queria falar com tal pessoa, mas naquele momento eu estava mal, e eu sei que eu estava mal. E aquela pessoa pode me achar antipático e falar que eu sou antipático por aí, que eu sou mal educado. Então, assim, quanto mais você se conhece, você acredita no que você menos esse externo vai te afetar, né? E é realmente algo muito Agora, real. a questão é que, olha, com o mundo que a gente vive hoje, a gente, querendo ou não, é impactado pela. O Bauman, né, o sociólogo, acho que ele vem falar desse mundo líquido. Uhum. As amizades líquidas, relacionamentos líquidos, tudo líquido. Né? Ora a gente começa a ter um relacionamento e aí, daqui a pouco já não é. Na primeira dificuldade se esvai o relacionamento. Às vezes as amizades. Bauman dizia: passei minha vida inteira, eu fiz 8 amigos de verdade. 8. Hum. Hoje, um jovem médio tem 5.000 seguidores no Instagram. Na verdade, ele fala do Facebook, né? Ser feliz é o que ele falava. Só que, assim, essas amizades, da mesma forma que se conectam, ela consegue, em 1 minuto no celular, em segundos, tá com 5.000 pessoas lá no Uhum. seu Facebook. É, Bauman, né? Que sim. da mesma facilidade que ela se conecta, ela se desconecta Uhum. dessas 5.000. Tirou o celular, desconectou das 5.000. É interessante porque eu acho que tem duas perspectivas sobre isso, né? A primeira, essa colocação dos seguidores, que não necessariamente são relações, são amizades, né? São só mais pessoas alimentando um possível ego, ou então buscando referência em você ou no seu perfil, ou você mesmo utilizando aquele perfil como uma forma de você se sentir bem, porque isso também é válido. Nossa, o Instagram, como sempre, quando chegar a primeira hora, ele cai. E quando Assim, apareceu. E foi tão rápido, porque passou que eu nem percebi. Foi tão boa a conversa, a gente podendo uhum. conversar um pouco, né? Você estava Pois é, falando. justamente isso. Às vezes a gente se mantém em relações que não são saudáveis mais, ou então que não nos compreendem mais enquanto pessoa. E a gente tem um grande apego à história em relação a isso. Por exemplo, eu fiz uma amizade na infância, que eu carrego até hoje, mas hoje essa pessoa é totalmente diferente de mim, e não tem mais sentido eu manter aquela relação. Então, esse apego ao passado, esse apego à nossa história, ele não permite que eu movimente as outras relações que podem vir e me mantenha em relações por conta de um passado, sem o sentido presente. E, tipo, as pessoas também não entendem que as relações, elas podem ser temporais também, né? Elas podem ser relações e que eu não preciso criar ansiedade em cima delas e me manter numa ansiedade só porque eu tenho tanto tempo de amizade com aquela pessoa, porque eu passei por situações difíceis com aquela pessoa, porque isso também te impossibilita de enxergar novas perspectivas para você, né? E as relações são feitas para você
encontrar um sentido nelas. Então, se há sentido, permanece, né? Se há uma convergência, se há uma concordância, um afeto, você continua. Mas se você não vê mais isso, preservar uma relação por passado pode te deixar num contexto de sofrimento e também em muitas relações abusivas, né? Que é assim, cara, eu não posso me separar dessa pessoa porque eu sou casado há não sei quantos anos. Então, nisso você se mantém com alguém infeliz e sofrendo. Porque você acha que tem que preservar uma história. Né? E nisso E você se quantas coisas aprisiona. assim, quantas coisas eu acho que também a gente não precisa ver a ansiedade, eu acho, na verdade, eu nunca parei para estudar bem, eu vim estudar um pouco a partir de filósofos agora para essa live, sabe? Que eu fui pegando esses filósofos do epicurismo, do estoicismo, do cinismo. Eu acho que tem uma história que eu acho ele bem maluquinho, que é o Diógenes, sabe? O Diógenes, ele é de uma filosofia chamada filosofia cínica. E os cínicos, a palavra cínico até vem da palavra canis. Vem de canis, que significa cão, cachorro. E os cínicos, eles buscam viver como cães, né? Viver como cães. O cinismo é essa busca por viver como cães. E o Diógenes, ele fez uma opção. Diógenes, ele era um homem nobre, tinha posses, riquezas, e vivia diante da sociedade como um homem admirável. E o que é que acontece? Ele decide abrir mão dessa moralidade, desses bens, da expectativa da sociedade, manda tudo pastar, né? Nega suas riquezas, nega tudo isso, e vai morar dentro de um barril, né? E eu costumo até brincando com os alunos de que ele é o verdadeiro Chaves, o Chaves da vida real. Foi o que eu pensei. E dada a ocasião, Alexandre o Grande vai ao seu encontro, né, e diz: Diógenes, que vida é essa que você está levando? Né? O desprezo a todos os bens, desprezo às conveniências, às convenções. Por exemplo, muitas vezes o casamento, colocar uma aliança é uma convenção, que eu preciso colocar essa aliança para trazer o senso de propriedade. Então, até a perspectiva de propriedade privada, eu quero trazer a perspectiva de propriedade privada para o outro, para que o outro deixe de ser ele e agora se torne minha propriedade. Né? Então, ou então que eu me sinta seguro ao colocar uma aliança, porque eu sei que eu estou num relacionamento. Eu não determinando, não rotulando o relacionamento, eu me sinto solto, eu me sinto inseguro. Né? Então, assim, eu preciso de algo para demarcar, para eu me sentir seguro também. Né? Seguro. Nessas duas perspectivas. E Diógenes, quando chega, né, a Alexandre o Grande vai ao seu encontro, e pergunta assim: Diógenes, o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer? Né? E Diógenes responde a Alexandre: pode se afastar do barril e deixar o sol entrar. Né? A única coisa que você pode fazer é se afastar para deixar o sol entrar. Né? E eu acho uma identidade, um homem que se encontrou ainda no desprezo às convenções, à moralidade vigente, mas ele fez essa opção. E eu posso ter certeza que ele encontrou sua ataraxia imperturbável. Né? No entanto, pagou o preço pelo que ele quis. E às vezes hoje a gente, com medo de buscar o que nós queremos, ou então largar o que nós não queremos, a gente fica insistindo. Naquele trabalho. E olha como é interessante o discurso quando a gente traz, né? Ele pagou um preço. Tipo, ele pode ter se libertado, ele não pagou preço nenhum. Sabe? Quando a gente se afasta, dá a ideia realmente de que você está fazendo essa escolha, você vai se arrepender. E na verdade, quando você sai, você percebe que foi a melhor coisa que você fez. E você não pagou preço nenhum, entendeu? É uma coisa muito louca, porque a gente carrega no discurso isso. Algumas palavras que reforçam o sistema, né? Eu acho que isso é interessantíssimo de reparar, de perceber. Eu nunca tinha parado para olhar, porque é um termo que a gente já vem utilizando, né? Sim, é automático. Eu nunca tinha parado para ver assim, não. E por fim, cara, assim, é interessante que nessa perspectiva ele abriu mão, deixou por uma convicção para buscar sua ataraxia, e foi feita uma pesquisa, né? Eu até fiquei, antes do Covid, 70% das pessoas, elas já se mostravam insatisfeitas com seu trabalho. E agora, depois do Covid, nessa quarentena,
o índice chegou a 89%. Uma pesquisa, agora eu não me lembro, eu li superficialmente, eu não sei também dizer, mas eu vi essa pesquisa assim de relapso, alguma coisa no Instagram, no Face, não sei lá onde. Mas aí, fiquei pensando nisso, depois até quero olhar a veracidade da informação, mas dá pra gente perceber que essa insatisfação de tantas pessoas nesse momento, que também muitas vezes pode ser ansiedade, né? Como, como elas poderiam se livrar disso? Não pagando o preço. Se livrar é muito difícil. É assim, é você realmente buscar uma autenticidade. É você buscar o autoconhecimento para você saber como que você reage às situações. Porque, por exemplo, vamos falar do home office, do trabalhar em casa, né? Se eu já não gosto do trabalho e eu trago esse trabalho para casa, que é um lugar de conforto, e eu associo a Do minha casa ao inferno. meu trabalho, sabe? Se eu não gosto do meu trabalho, eu estou vivendo num lugar que eu não gosto. Então, assim, eu estou de quarentena num lugar que eu não gosto 24 horas porque está associado ao trabalho. Né? E como que você não vai lidar com isso se você não se reinventar, né? Ou então se você não encontrar estratégias adaptativas para viver aquela realidade. Porque às vezes a gente consegue encontrar mecanismos para sobreviver. Né? Então, assim, se a gente não encontra esses mecanismos, a gente só sofre sem saber a razão, sem saber para onde ir, sem encontrar alternativas, né? sem explorar possibilidades. Então, eu imagino a dificuldade que deve ser para quem não gosta do seu trabalho ter que trabalhar em casa. Né? Então, assim, o que eu tenho percebido em muitas sessões de terapia online, e muitas pessoas têm procurado terapia online, o que eu acho espetacular, porque do ponto de vista de crescimento, as pessoas estão começando a perceber nas sessões que elas estão sendo afetadas pelo isolamento, e elas estão começando a perceber fatores nelas mesmas que elas nunca tinham ouvido, nunca tinham parado para pensar. Então, outro dia eu estava atendendo uma pessoa que ela falou, não mudou muita coisa para mim o isolamento, porque eu já ficava em casa a maior parte do tempo. Aí no final da sessão a gente parou para perceber, olha, antes você ficava em casa porque você queria. Agora você tem a obrigação de estar. Isso muda muita coisa. Então, assim, essas pessoas que estão em terapia, elas estão conseguindo se conhecer com mais frequência, lidar com seus sintomas com mais frequência e conseguir sobreviver com mais facilidade num período que é adverso para a maioria. Tem muita gente que está surtando, que está paralisado, que está hipercontrolador com o ambiente. Então, tudo isso mostra que esse autoconhecimento ele é necessário para as pessoas sobreviverem. Né? Já que você não pode mudar a realidade, eu posso me mudar. E eu posso ser um camaleão nesse aspecto. Eu posso conseguir lugar temporariamente, porque a fortaleza está em mim. Né? Porque a segurança é construir em mim, não no outro ou no lugar. Quando eu construo a segurança em mim, eu consigo estar em qualquer lugar minimamente bem, porque eu sei que eu sou capaz de sobreviver. Né? Então, assim, isso que é interessante, né? A gente trazer essa perspectiva de que o eu, quando bem elaborado, quando bem vivenciado, quando bem aceito, quando a gente aceita o sofrimento que a gente vive, quando a gente aceita que aquele momento é de tristeza, a gente passa a se enxergar com mais frequência e enxerga mais o outro também. Porque se eu passei por esse caminho, eu me reconheço no outro que ainda não passou. E eu reconheço o outro que já está na É minha porque é frente. como se hoje fosse proibido sofrer. A gente criou Exato. uma que os gregos chamariam de aponia, né? Foge da dor, busca o prazer. A regra é: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor e no prazer você encontra a ataraxia. Mas não, muitas vezes você vai encontrar essa imperturbabilidade na dor, na Uhum. aponia, Exato. não na aponia, mas na dor. Exato. É interessante porque, trazendo para o popular, né? Eu com meus amigos, a gente fala muito sobre, eu tô na bad, né? Eu tô mal. Aí a gente já meio que se entende nesse sentido, porque assim, eu tô na bad, deixa eu mergulhar na minha bad. Deixa eu ficar mal em paz, eu preciso viver esse momento. Né? Eu não posso suprimir isso achando que porque eu tô mal nesse momento,
eu tenho que sair dele e ficar feliz logo. Não, eu posso mergulhar na bad, eu posso mergulhar nessa tristeza, nesse sofrimento. Né? Porque Mas às vezes até a talvez eu forma que precise mergulha viver na aquilo. bad, às vezes piora no outro dia a bad ainda mais. Não, mas quando é uma bad consciente, né? Quando eu tenho noção É, do que tá rolando. Né? Porque a diferença é quando a gente sofre conscientemente e quando a gente sofre sem saber o motivo, sem saber a origem. É essa a diferença toda. A consciência da sua própria dor, né? A consciência da sua vivência do sofrimento. A consciência de como é você triste. E nesse momento você escolhe viver esse sofrimento. E aquela verdade, vivência desse sofrimento vai levar a uma evolução. Né? Então, é assim, verdade. o autoconhecimento ele é tudo, né? Nesse contexto. Né? Se você tem um ambiente favorável também. Então, é isso. Cássio, meu amigo, foi muito bom a gente poder conversar junto, estar Sim, junto nessa demais. live. Na primeira parte, acho que passaram umas 280 pessoas aqui com a gente, né? Então, uma boa quantidade de pessoas. Ficam pouquinhas, porque realmente são tantas lives, né? Ao mesmo tempo, É, concomitantemente. e é difícil você manter a atenção em algo por muito tempo, né? É Não, aquela mas eu coisa acredito também que de tem que ser dinâmico, as pessoas buscam ah, tá, vi aqui, agora eu vou para outro lugar, tô perdendo tempo. Então acho que isso também impede a gente de ficar num lugar parado e não, vou focar aqui por enquanto, tô tranquilo, né? Eu acho que também isso faz parte de muita coisa. e isso também é até um processo do que a gente está vivendo em ansiedade. Hoje, É uma adaptação também, né? a gente tem muitas opções o tempo inteiro de informação, de propósito. Hoje são lives toda hora. Você vê no Instagram, tá doido, tem live. Você vê os cantores fazendo live. Você também como DJ, né, fazendo sua Uhum. live aí de DJ. Enfim, são tantas opções. E assim, pra gente parar e ouvir é algo que é difícil. É, Uhum. o processo de escuta é difícil. É. De se escutar já é difícil. Imagina de escutar o outro. Nossa, né? Sartre ele diz assim que o inferno são os outros. O inferno Uhum. são os outros, né? Porque traz essa dimensão de que me coloca um limite, né? Coloca um limite. O inferno, o outro me coloca limite. Eu sou condenado a ser livre, né? Uhum. Eu tenho essa condenação à liberdade. Quando eu delego o Sartre para mim, ele é muito disso. Assim, ele não admite que exista muito. Assim, a gente fez até uma live sobre Sartre com um amigo que é doutor em Sartre, e ele falava, né, dessa má fé para Sartre. Quando você diz assim, eu não consegui porque eu estava cansado, eu não consegui porque eu estava com isso, eu estava com aquilo. Ele vai chamar Sartre de má fé. Quando você dá um motivo, né, porque na verdade, para Sartre, se você quiser, você faz. Uhum. Sartre é muito objetivo, né? Você, na sua existência, você querendo, você é capaz. É Basta o, querer. é o sincero, né? Tipo, É. eu não Ah, posso não, mas foi dizer não. porque me deu doença, porque eu tava com isso. Não, mas Inventar uma realmente justificativa para falar a verdade, né? Não tô é má afim. fé. Má fé para a sociedade, né? Isso aqui é legal. Mas Eu para não tô ele isso seria afim, má cara. fé. Né? Pronto, Mas é aí, realmente mas isso. aí, quando você diz assim, eu não tô afim, é uma responsabilidade sua. Você tá fazendo essa escolha de dizer eu não quero, Sim. eu não quis. Aí, beleza, tá ok. Mas quando você pega e diz assim, eu não consegui porque os fatores foram contrários. Meu amigo, não existem fatores que nos determinem, porque se eu quero, nós temos, como seres humanos, essa capacidade, a não ser que seja por um fato de doença, uma coisa extra, por exemplo, uma catástrofe, uma calamidade, mas no aspecto normal, se nós queremos, nós podemos. Isso é a Uhum. regra. Só que eu acho que isso traz essa. Quando o Sartre diz, você é condenado a ser livre, você é responsável pelos seus atos, você é responsável. Eu acho que quando ele diz isso, ele está reforçando aquilo que eu estava falando. Né? Não é o tu deves, mas o tu podes. E isso Uhum. gera em nós essa observância de dizer, pô, sou eu mesmo responsável. Se eu quiser, eu faço, mas eu não estou conseguindo, eu estou confuso. E aí isso gera também ansiedade danada. Mas E ansiedade isso, boa. isso é também uma questão que eu acho que dá até para contestar esse pensamento de que se eu não quero, eu não posso. Porque também tem os fatores ocultos, né? Os fatores que me impedem
de fazer. Então, realmente, por exemplo, se eu estou depressivo, se eu estou mal, o querer não basta. Porque eu não posso, porque eu tenho uma debilitação nesse momento. Né? Então, assim, o querer não é suficiente para te movimentar. Você tem que poder também. Eu acho que é flexibilizar um pouco, talvez, para os dias atuais. Eu não sei qual é o contexto que ele trouxe. Né? Tipo, porque me falta ler Sartre. Eu acho que é uma leitura que eu quero ler, porque eu tenho um amigo que fala muito dele. Mas, parando para ouvir só o contexto isolado, a gente vê isso, né? Tipo, que às vezes só o querer não é o suficiente. Se você não tem a Não, capacidade, se você não pode. ele não afasta essa questão, entende? Eu tô falando assim, quando entra no aspecto do ser, você pode. Só que assim, você querendo, você consegue, mas tirando as incapacidades, que aí é outra situação. Quando existe incapacidade real, então não existe essa liberdade de fazer, porque você tem um fator, vamos dizer assim, debilitante. Um fator É num debilitante. fator voltado para arcar com as próprias escolhas, né? Acho que é nesse sentido. Quando É você nessa realmente... perspectiva. Entendi. É nessa perspectiva específica mesmo. Você que é o responsável. Você é o grande responsável. Cássio, meu amigo, muito obrigado. Olha, algumas pessoas já. Obrigado. Vamos fazer outra, queremos outra live. Quer fazer mais alguma consideração? Então, é a primeira live que eu faço em termos de profissão, né? De diálogo profissional e voltado para um universo de ampliar para o outro algum conhecimento, né? Compartilhar com o outro um conhecimento que eu tenho, que você tem e que pode ser útil para muita gente, né? E por fim, fazer a divulgação, né? Básica do meu Instagram, que eu abri há menos de um mês e eu tô com muita ideia criativa de postar coisas lá, né? De postar seriado, postar filme, postar livro, postar visão da psicologia sobre tudo isso. E que se vocês puderem, gostarem do perfil, sigam e compartilhem o que está por lá. Porque tem muita coisa. Sábado, por exemplo, eu vou divulgar uma análise sobre Divertidamente e a importância das emoções. Né? Então, É já é uma lindo, coisa lindo que... filme. Sim, o filme é maravilhoso. Então, se eu posso colocar esse filme e trazer uma nova perspectiva para as outras pessoas, elas ampliam a visão delas para um filme que talvez elas tivessem uma visão que não fosse suficiente, que elas podem enxergar além. Né? E às vezes a arte ela faz isso com a gente, né? Ela amplia nossas Eu visões. tenho trabalhado, Cássio, bastante com a perspectiva do direito e arte. Então, eu escrevi com os alunos um livro agora, recente, chamado Direito, Literatura e Cinema. Esse ano nós vamos lançar o segundo volume, vai ser, acho que, uma trilogia, né? E esse segundo é o Direito, Literatura e Cinema também, só que com olhar de crimes. O outro ele era interdisciplinar, ele tinha Uhum. crime, tinha desde até pra você ter ideia, tem um artigo, né? Eu gosto muito da série Black Mirror. Então tem Black Mirror, tem Lampião, tem um artigo sobre a vida de inseto. Um aluno meu viajou demais, pegou a vida de inseto e teorizou, Legal. né? O domínio dos gafanhotos sobre as formigas, ele viu o domínio do Estado sobre os cidadãos e fez uma Muito viagem, bom. né? Enfim, e agora a gente vai ter um só sobre crimes. E mais na Uhum. frente a gente tá, inclusive, as pessoas que ainda tiverem, também vou colocar esse vídeo no YouTube, caso você me autorizar, mas a gente já coloca lá no YouTube. E a gente vai estar trabalhando também mais à frente com uma possibilidade da publicação do CAF, que tem, né, um trabalho já escrito, se é que você quiser apresentar a temática. Uhum. Você está falando da dissertação? Ah, sim, sim. Então, a gente estava combinando, eu e o Wagner, sobre a possível publicação da minha dissertação de mestrado, né? Que foi com pessoas trans, mais especificamente mulheres trans e travestis em situação de rua na cidade de Manaus. E que é um desejo meu há muito tempo publicar isso de uma forma mais acessível, né? E tornar isso um livro e não só uma questão acadêmica que você baixa para download, mas sim que faça chegar na mão dessas pessoas, que faça chegar na mão de outras pessoas, né? Porque conhecimento é libertação nesse sentido. E nesse processo da dissertação, eu me exponho muito nessa questão de mostrar onde eu errei, enquanto pessoa cisgênera, né? Que é o oposto de pessoa transgênera nessa perspectiva.
de o quanto eu errei nessa pesquisa, o quanto a falha é cisgênera e não transgênera, porque isso traz empoderamento para qualquer pessoa, né? E eu contesto o sistema que não deixa as pessoas trans chegarem na universidade, não deixam elas concluírem a escola por muitos momentos, que fazem elas serem expulsas de casa, dificultam a entrada delas no mercado de trabalho. Então a gente tem muitos obstáculos que impedem essas pessoas de chegarem lá. Então só sobra para elas a marginalidade, as profissões informais. Então elas ficam estereotipadas como elas viram e se subjetificam, elas ficam marcadas pelo que elas fazem e não por quem elas são de verdade. Porque elas só têm pouquíssimas opções. Então isso é a ideia de levar esse conhecimento, né, compartilhar com outras publicações sobre e junto com pessoas trans, para que a gente amplie essa visão sobre ser cisgênero e ser transgênero. E a gente pode até pensar também depois em organizar um livro voltado para análise psicológica dos filmes também, né? Que eu acho que pode ser uma perspectiva Então, bem legal eu acho de que ampliação. a gente vai ter possibilidade de fazer alguns projetos, Cássio. Eu já estou com algumas ideias, depois a gente conversa. E agradecer, de fato, Cássio. Acredito que as oportunidades de conhecimento, elas unem, né? Você aí em Manaus, eu aqui no interior de Pernambuco, Petrolina, e a gente poder estar tendo essa conversa, a gente poder estar unido e ver que o que é real é perpassado da dimensão do que é humano, e não somente da capacidade do que é, vamos dizer assim, meramente físico ou de um contato, mas quando a gente olha o outro pelo que o outro é, de fato, né? Pelo que o outro é de fato, né? Então, existe essa comunhão e hoje a gente podia estar aqui, então a gente vai estar trabalhando, ó, doutor, um advogado Henrique, que é um homem que gosta muito de literatura, já falando que já é o livro de Direito e Psicologia, que a gente, de Filosofia e Psicologia, a gente vai estar vendo as obras de Direito e Cinema, a gente já tem. Viu? Muito obrigado, Sim. Henrique, muito obrigado, Cássio. Minha gratidão. A gente tá junto em vários projetos que vão vir. E falar, porque já que vai ficar registrado no YouTube, né, que hoje eu estou em Manaus, mas até o final do ano eu devo estar em Recife, né, que eu acho que é interessante para marcar esse lugar de transição, de que agora eu estou nesse lugar e daqui a pouco eu vou estar em outra realidade. Então talvez alguém que esteja vendo esse vídeo lá na frente já me encontre em Recife, né, para contextualizar o lugar e tempo. Eu acho que isso é legal também, para até a gente ver daqui a algum tempo e saber onde a gente vai estar, né, que a gente é fluido também nesse lugar de transição, de ambiente e de novas possibilidades de vida, né? Então é isso. A terra dos altos coqueiros, terra dos altos coqueiros vai lhe acolher, né? Vai acolher o povo, o homem, o rapaz, o homem da floresta, né? Eu particularmente gosto muito de Manaus. Estive em Pernambuco já muitas vezes, acho que mais de 7, 8 vezes. E já é uma terra que eu tenho muito apreço, muito afeto, muitas pessoas que eu conheço e gosto. Então, tem tudo para ser uma transição, uma mudança muito boa para Recife. Então, vamos torcer para que seja muito bom e que venha de muito aprendizado e de muitas parcerias para a gente. Então é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom e gostei muito das interações de quem está aqui, de quem já esteve aqui. E que isso possa ter expandido as pessoas para pensarem outras questões que elas não vivenciam, né? Porque isso é o que a gente vivencia. E que a gente possa aprender um com o outro sempre, porque não tem conhecimento inferior ou superior, existe o seu conhecimento. E se a gente pode compartilhar o nosso, isso é bom para a gente e para os outros. Né? Então é isso. Muito obrigado. Quem já se despediu 5 vezes. Mas porque foi muito bom. Valeu, Cássio. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, valeu. Tchau, tchau.